Bom dia, bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo para você uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de estar lendo hoje é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Ela se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, e eu vou ler do versículo 11 em diante. Aqui neste capítulo, Lucas vai contar 3 parábolas que vão se resumir no mesmo enredo, em algo que se perde, em algo que então é encontrado com um custo, com uma dificuldade, e depois existe alegria por isso que havia se perdido e foi encontrado. A primeira parábola diz respeito a uma ovelha que havia se perdido e que foi encontrada. A segunda parábola diz respeito a uma moeda que havia se perdido e que foi também encontrada. E a terceira parábola, então, é esta parábola desse filho pródigo, que também havia se perdido e foi encontrado. Todas essas 3 parábolas, elas exigem daquele que encontra, daquele que vai à procura, um custo. O dono das ovelhas tem que deixar as 99 ovelhas para ir atrás desta única ovelha que se perdeu. Aquela mulher que perde uma moeda, ela tem que gastar todo o seu óleo para acender a lamparina à noite e procurar ali aquela moeda. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é o custo do resgate do filho pródigo? Então eu vou estar lendo esta passagem e eu gostaria que você estivesse meditando comigo nela. Talvez você já escutou ela muitas vezes, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então ouça esta parábola que diz o seguinte: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele, o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este servo do seu pai lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você esteve sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida.
estava perdido e foi achado. Esta parábola diz respeito a 3 pessoas que eram pródigas. A palavra pródiga, ela quer dizer exagerado, ela quer dizer algo que excede os limites. E o primeiro personagem pródigo dessa parábola é o filho mais novo. Porque o filho mais novo é pródigo em prazer, é pródigo em riqueza, ele é exagerado na sua cobiça e na sua vontade por realizar todos os prazeres da sua carne, a ponto dele chegar para o seu pai, olhar para o relacionamento que ele tem com seu pai e entender que os prazeres que a vida pode lhe proporcionar são melhores do que o relacionamento que ele tem com seu pai. Então ele pede para o seu pai a parte da herança que lhe é devida, e quando o filho mais novo faz isso, é como se ele estivesse dizendo para o seu próprio pai que ele preferia que seu pai estivesse morto. E o pai então, ele entrega metade da sua herança para o seu filho mais novo que é pródigo em prazeres e em cobiça, ele simplesmente sai de casa com toda aquela riqueza e ele gasta tudo aquilo em terra distante. Mas nós temos um segundo personagem. O segundo personagem é o pai. E o pai é pródigo em amor. Porque quando aquele filho volta, aquele filho que havia gastado absolutamente tudo, volta para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos. O pai está esperando este filho na sua casa e ele nem sequer deixa que o filho mais novo termine o seu discurso. Ele já ordena aos seus servos que eles o levem, que eles deem banho no seu menino, que eles entreguem para eles roupas novas e sandálias novas e que eles matem o novilho cevado para que eles possam comemorar. Mas existe também nesta parábola um terceiro personagem pródigo. O terceiro personagem pródigo é o filho mais velho. E, na verdade, nós achamos que o centro desta parábola é o filho mais novo, mas esta parábola foi contada para fariseus, para homens que eram justamente os filhos mais velhos e que não aceitavam os filhos mais novos que estavam sendo recebidos, aqueles que haviam rejeitado a Deus durante tanto tempo e agora estavam se voltando a Ele e se arrependendo. E esse terceiro personagem, que é o filho mais velho, ele também é pródigo, mas ele é pródigo em justiça e em executar a sentença. E ele não aceita o sermão. Eu disse no começo que as 3 parábolas que o Senhor Jesus conta, elas falam a respeito de algo que se perdeu, elas falam a respeito de algo que foi encontrado com um custo e depois houve festa. E a pergunta que eu fiz no começo era: qual o custo do resgate do filho mais novo? E perceba que o custo do resgate do filho mais novo é metade da herança do filho mais velho. Porque quando o seu pai recebe mais uma vez o filho mais novo, mais uma vez, agora, tudo aquilo que é do seu pai é mais uma vez dos 2 filhos. E é por isso que o filho mais velho se revolta tanto, porque não seria justo que ele tivesse que dividir mais uma vez a sua herança com este que voltou. Mas nós precisamos aprender com esta parábola que o que Deus nos ensina é que Ele não está preocupado com a herança, é que Ele não está preocupado com as coisas que Ele pode dar, mas Ele está preocupado com o nosso relacionamento. Todos nós temos características do filho mais novo e do filho mais velho. Muitas vezes nós somos pródigos e exagerados em querermos a justiça e a sentença sobre a vida das outras pessoas e sobre a vida dos nossos irmãos. Muitas vezes nós somos pródigos e exagerados em desfrutar dos prazeres do mundo e abrir mão do próprio relacionamento com o Pai. Então que nessa manhã você possa meditar e olhar para o seu coração e perceber qual dos 2 filhos, quais características dos 2 filhos ainda existem na sua vida, e que você possa aprender com o Pai a ser pródigo em amor, a receber aqueles que não merecem do nosso lado e a conversar com aqueles que são exagerados em justiça, para explicar para eles que o que importa não é a herança do reino, mas é o próprio rei, porque o melhor do reino é o próprio rei.
Que Deus abençoe a sua vida, um grande dia para você, para toda a sua família, para todos os seus amigos. E até a próxima.